Saiu uma matéria do Globoesporte.com com o seguinte título: Entenda os motivos que levam o departamento de futebol do Vasco a manter Maurício Barbieri. Eu sou o Felipe Arruda, esse é o canal Brazucas da Bola. Já dá aquela moral? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Sem enrolação, vamos embora para o campo. Vamos entender alguns motivos que fazem com que Maurício Barbieri ainda seja mantido como treinador do Vasco, segundo apurado pelo GE. E as razões seriam: a primeira razão, Maurício Barbieri é apoiado pelos jogadores, esse é um motivo. Outro motivo é a sequência de jogos em casa e a proximidade da janela de transferência e o desempenho contra o Internacional. Sobre apoio dos jogadores, sabemos que é importantíssimo, ainda mais no cenário brasileiro de futebol. O apoio do jogador é importantíssimo porque nós temos um hábito aqui, uma mania, um modus operandi no cenário do futebol brasileiro de paternalismo excessivo. Então os jogadores sempre têm influência sobre os treinadores, sobre a direção. Isso tem acontecido também, não é só no Brasil, mas esse fenômeno é muito forte no Brasil. E Maurício Barbieri conta com o apoio dos jogadores do Vasco. Segundo motivo seria a sequência de jogos em casa. Nos próximos 2 jogos do Vasco, o Vasco vai pegar o Goiás em casa e vai pegar o Cuiabá em casa. Só que tem um problema. Esses 2 times estão ali, são considerados times que brigam pela parte de baixo junto com o Vasco. Cuiabá, Vasco, nesse momento, Cuiabá, Vasco, Corinthians, Goiás, esses times, Curitiba, são os piores futebol, né? São os times que jogam pior, sendo que o Cuiabá, desses aí, é o que joga melhor, principalmente fora de casa. E o Goiás, como visitante, né, que o Vasco também vai pegar, esses 2 jogos são aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. O Goiás como visitante tem o mesmo número de pontos que o Vasco. Ambos os times têm 1 ponto. O Vasco como mandante tem 1 ponto e o Goiás como visitante também tem 1 ponto, até o momento. O Cuiabá, que é o outro time que o Vasco vai enfrentar, ele é o segundo melhor mandante no campeonato. Ele tem 9 pontos no Campeonato Brasileiro como mandante, não, como visitante. Então, o Vasco vai ter uma pedreira. O Cuiabá é um time que muito difícil de... Ele vendeu a derrota cara para o Palmeiras. Em casa, o Palmeiras sofreu para ganhar o Cuiabá. Ele ganhou do América Mineiro, ele ganhou do Cruzeiro, ele ganhou do Goiás, tudo fora de casa. Então, esse jogo pro Vasco é dificílimo, esse jogo contra o Cuiabá. E um outro motivo seria a proximidade da janela de transferência. A diretoria pretende trazer jogadores para ser titular. A diretoria entende que não trouxe jogadores que o Barbieri pediu, né? Trouxe alguns jogadores para compor elenco e alguns ali para brigar por titularidade, mas a real é que o time titular do Vasco, vários jogadores, isso é fato, não estão à altura do Vasco, da instituição Vasco da Gama. Isso aí não tem como botar essa culpa no Barbieri. Sabemos que o Barbieri tem as suas limitações. Tem bastante limitação, na verdade, como treinador, bastante pontos a melhorar, mas também é uma verdade, nós temos que ser justos, é que o elenco do Vasco não é um elenco compatível com a altura desse time, do time Vasco da Gama, um time histórico, né? A torcida do Vasco, o time do Vasco não é qualquer time. Isso é uma verdade, então esse é um dos motivos que eu mantenho ainda a Barbieri, por entender que o elenco ainda não é o elenco que o Barbieri pediu e não é o elenco que o Vasco precisa. Esse é o entendimento da diretoria. Isso ainda ajuda, isso conta positivo para o Barbieri. E outra expectativa, né, uma outra razão que mantém na Barbieri é o desempenho contra o Internacional. E alguns pontos a gente tem que ressaltar sobre esse desempenho contra o Internacional. Algumas pessoas ficaram empolgadas com o desempenho do Vasco, principalmente no segundo tempo. De fato, o Vasco merecia ter saído com uma sorte melhor nesse jogo, que o Vasco, no segundo tempo, ele jogou no mínimo para empatar. E contra o Santos, que o Vasco perdeu em casa, ele jogou para ganhar. Então, o que chama a atenção é que o Vasco ele começa a reagir, geralmente, quando está perdendo. Contra o São Paulo, quando estava perdendo, empatou, fez 2-2, aí depois desacelerou, aí tomou 4-2. Também tem que ser ressaltado que contra o Internacional, esse desempenho do Vasco, essa busca pela vitória, quase empate, também foi uma incompetência do Mano Menezes, que fez 2-0 e abdicou até de sair no contra-ataque. Só ficou na defensiva, nem saída com velocidade
estava saindo. E o Vasco deu oportunidade para o Internacional contra-atacar. Várias oportunidades deu, só que o Inter abdicou de atacar. Uma surpresa nesse jogo contra o Internacional, uma surpresa muito grata, foi o Ryan. Jogou muito, um atacante de 16 anos, um moleque da base, com personalidade, com ousadia, finalizando, tentando desarmar, incomodando a defesa do Internacional, ganhando vários duelos ali no ataque, com apenas 16 anos. Isso é uma surpresa muito grata, esse rapaz aí. Isso é um ponto muito positivo, que ele não se intimidou, fez um gol, tentou ir para cima, tentou jogadas. Isso é um ponto bem positivo para o Vasco. Quem lançou ele, gostando ou não gostando, foi Maurício Barbieri, agora, né? E o que fica de negativo, de bastante negativo, por Maurício Barbieri? O Vasco tem problemas sérios defensivos. Problemas muito sérios. Primeiro, o Vasco é a terceira pior defesa do Brasileirão. Segundo, o Vasco tomou gol em todos os jogos desse Brasileiro. Os jogadores têm problemas sérios de desatenção em momentos da partida. Isso aconteceu contra o Flamengo. O Vasco está até com a marcação ali encaixada, mas em algum momento ali tem uma desatenção, uma bola entra. Contra o Internacional aconteceu isso, contra o Flamengo aconteceu isso, contra o Santos. A zaga fica no mano a mano, ou os jogadores do meio de campo não acompanham os jogadores que fazem infiltração. Por exemplo, o gol do Gerson. A Arrascaeta dominou meio que livre, o Gerson estava ali atrás, infiltrou na zaga do Vasco, sozinho e cabeceou. Ele veio do meio de campo e algum volante não acompanhou. E esse problema de desatenção está muito ligado à mentalidade dos jogadores. Isso é um trabalho que o Barbieri tem que desenvolver, só que tem jogadores que têm esse problema de mentalidade, de desligar. E no Vasco tem muito isso. Vários jogadores afrouxam a marcação em certos momentos da partida. E quando o Vasco toma o primeiro gol, ele costuma desmoronar. Foi assim que o Flamengo tomou logo dois seguidos. O Internacional toma toma dois. Aí depois que vai tentar, às vezes toma 3, toma 4. Aí fica difícil correr atrás. Rapaziada, dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva. Tamo junto, partiu e valeu!